Olá para você, amigo internauta da Prêmio Esportes. Estamos mais uma vez aqui com sua sessão, a sua coluna, o seu programa Papo de Arbitragem. Eu estou aqui, sou Rodney Brocanelli e eu estou junto com César Coronado e vamos falar aqui sobre todas as polêmicas, toda a análise da arbitragem desse meio de semana e olha que tem muita coisa para se falar. Mas antes, eu queria que o Coronado então fizesse a sua saudação aos nossos ouvintes. Coronado, tudo bem? Boa tarde, Rodney, boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, nós estamos aqui comentar sobre a arbitragem, que infelizmente, nesse meio de rodada, na rodada número 30, tiveram vários lances polêmicos envolvendo a arbitragem, e o principal deles, um grande árbitro, um árbitro de Copa do Mundo, o Sano Meirahit, quase acabando com a credibilidade do Campeonato Brasileiro. Pois é, vamos começar então com as partidas de quarta-feira. Eu quero destacar então o lance do Botafogo e Internacional, vitória do Botafogo pelo placar de 1-0. O Internacional está reclamando aí do pênalti marcado pelo árbitro Marielson Alves da Silva, né? Vale lembrar que o Inter está aí na zona do rebaixamento e com certeza aí as reclamações em torno da arbitragem vão ser muito mais veementes até por causa da situação do Inter. Eu queria que você analisasse então o lance e também chamasse a atenção, fizesse um comentário referente a toda essa postura do Inter. O Inter realmente vai reclamar bastante e os árbitros vão ter que ficar tomando muito cuidado com isso, né? Exatamente, Rodney. Como eu havia dito no último programa, né, quanto mais próximo das últimas rodadas, as equipes que estão embaixo então começam a ficar desesperadas. Mas vamos lá. Vamos começar pelo Marielson, o jogo do Inter, com o Botafogo, né? Um lance que todo mundo reclamou, a torcida do Inter, né, os jogadores, diretoria e presidência. Para mim, o maior erro dele foi não ter apitado o pênalti no primeiro lance. Porque o pênalti no tombo, na trombada dele, quando ele derruba o atacante do Botafogo, ele coloca a mão na bola, mas não foi intencionalmente. Ele disse que foi mão na bola, mas eu tenho certeza que ele demora até no lance para apitar o pênalti, ele ficou em dúvida se havia sido pênalti ou não. E como o jogador acaba caindo e toca a mão na bola, ele empurrou essa situação para que dissesse, não, foi pênalti porque ele encostou a mão na bola. Mas não, o pênalti ocorreu antes, em cima. Quando o jogador do Botafogo domina a bola, o zagueiro do Inter vem com força excessiva, desproporcional, e derruba o zagueiro do Botafogo. Nesse momento, sim, ele espera uns 5 segundos, 6, 7, 8, 10 segundos e apita o pênalti. Foi pênalti, mas não foi o pênalti que ele disse que foi de mão na bola. Pois é, Coronado, eu queria falar agora de São Paulo e Santos, o jogo que foi aqui no Pacaembu na última quinta-feira, a arbitragem do Anderson Daronco, e realmente eu achei a partida um pouco violenta, né? O São Paulo tentou parar o Santos aí muitas vezes na base das faltas violentas, e chamou a atenção um lance, uma cotovelada um revide praticamente, né? Uma cotovelada do Copete em Maicon. O que você achou desse lance? Era um lance para ser divertido com cartão? A arbitragem nesse caso foi do Anderson Daronco. Com certeza, o Anderson Daronco é um árbitro experiente, que vem do Sul, é um árbitro que permite mais o futebol com contato, que é a característica do futebol do Sul, é um árbitro que tem mais ou menos, né, a característica do voar no começo da carreira, deixar o jogo correr, mas nesse lance, eu vendo a imagem, o Copete ele deixa assim o braço, ele abre, não deixa, mas ele abre o braço muito mais do que o necessário para o seu movimento mecânico. Então, no caso, ele usou o braço atingindo o seu jogador, merecia receber um cartão. Acho que caberia até um amarelo pela força desproporcional, né, pelo movimento não intencional e atingindo o seu adversário. Então, nesse caso, eu acho que o Daronco se equivocou. Mas, de resto, na partida ele foi bem. E é um árbitro que já tem essa característica de deixar o jogo correr. Até pelo seu porte físico maior, ele permite mais o contato entre os jogadores. Pois é, e vamos então agora falar da partida que está dando o que falar até agora, meu caro César Coronado, Fluminense e Flamengo, né? O mando dessa vez foi do Fluminense, mas a gente pode chamar de Fla-Flu, pelo rótulo aí que já pegou e já faz parte aí desse clássico. Então nós tivemos dois lances aí problemáticos. O primeiro deles é o gol do Leandro Damião, né? Na verdade, foi flagrada aí uma situação em que o Hever, zagueiro do Flamengo, em impedimento, teria atrapalhado a ação do Júlio César. Então, portanto, com isso, o gol marcado pelo Leandro Damião seria irregular. Você enxergou dessa forma, Coronado? Corretamente, Rodney, muito bem percebido. E pela imagem, logicamente, que eu estou falando com tranquilidade, vendo a imagem em velocidade mais lenta, tendo a condição de enxergar o que ocorreu, onde houve uma situação. Já o Emerson ele teve que decidir esse lance num momento muito rápido dentro da partida, um movimento que sai de uma bola parada, mas vem para dentro da área com uma velocidade muito grande. Então,
Nesse lance, Rodney, o Hever, ele sim, na saída da bola, está um pouco adiantado, não participa no momento que a bola sai, mas quando a bola já começa a participar e cabe na regra 11, ele interfere sim no lance, impedindo que o goleiro saia. Na regra não diz se interfere para o goleiro tem que pegar a bola, simplesmente interferir. E ele interferiu sim no lance, provocando contato com o zagueiro do Fluminense e tendo contato com o goleiro Júlio César. Portanto, ele interferiu, o zagueiro só usa o corpo para proteger porque viu o Damião à frente, ele estava impedido, gol irregular do Flamengo. O Emerson, infelizmente, se equivocou, mas é um lance muito difícil, muito rápido, apesar de ele ser um assistente de Copa do Mundo. Ele tem que acertar, porque eu exijo, né, uma exigência nossa pela técnica que ele tem, mas ele se equivocou, infelizmente, o gol do Flamengo foi irregular. Pois é, e o outro lance seria o gol de empate do Fluminense. A partida estava 2-1 para o Flamengo. O gol do Henrique, também uma jogada de bola parada, foi lançada na área. E também um lance que foi em primeira instância impugnado pelo auxiliar. O árbitro, o Sandro Meirahit, chamou a responsabilidade para si, validou o gol. Depois houve invasão de campo, muita discussão, e aí o árbitro acabou voltando atrás. Queria saber qual é a sua percepção sobre esse lance. Existem muitas imagens que mostram que o Henrique estaria impedido, não só ele como outros jogadores. Também tem agora à tarde, também apareceu uma outra imagem divulgada pelo nosso companheiro Maurício Capella, da Rede TV, mostrando que o Jorge estaria dando condição para o Henrique. Qual a sua análise desse lance que é dificílimo, meu caro Coronado? Olha, Rodney, vamos lá. Sandro Meirahit, árbitro de 2 Copas do Mundo, talvez indo pela 3ª vez para a Rússia. Emerson Augusto de Carvalho, assistente número 1, assistente de Copa do Mundo, Olimpíada, Mundial Sub-20 e outras Libertadores, etc. Brasileiro, paulista. Infelizmente, houve um erro de protocolo. Um erro de protocolo que a arbitragem tem que seguir. Vamos iniciar então pelo início, como diria um grande amigo, meu instrutor, o senhor Roberto Perazzi. O lance se iniciou. Houve impedimento pelo Emerson, que achou que o jogador que havia tocado na bola era porque houve uma disputa de 2 adversários, né, no lance. Ele não tinha a certeza de quem havia tocado na bola. Marcou o impedimento, Sandro Meirahit percebe isso, chama no rádio. O Emerson vem, os jogadores cercam o Emerson. O Emerson informa o Sandro Meirahit que o jogador tal, que ele marcou o impedimento do jogador tal. O Sandro Meirahit informa ele que não, quem fez o gol foi o outro jogador. Então é gol. Aponta para o meio de campo, vamos para o gol. Nesse caminho, a imagem é clara, e infelizmente, poucos sabem, mas os jornalistas que ficam fora do campo em volta do quarto árbitro informam sim o quarto árbitro. Há informação da imprensa, dos repórteres de campo, às vezes para o árbitro, quarto árbitro, assistente, sem eles pedirem. O próprio repórter, fazendo o seu trabalho de campo, informa, olha, estava impedido lá, esse gol não sei o quê. Então você repara bem na imagem, Sandro Meirahit mostra o gol, os jogadores do Fluminense saem comemorando. Os jogadores do Flamengo percebem e recebem algum tipo de informação, não sei de quem, não qual, não temos a imagem, não temos como comprovar, mas que houve. Eles percebem dizendo, olha, tanto que na TV eu assisti na partida, o som, o áudio, os jogadores já estão mostrando na TV que estava impedido. Está mostrando na TV, então alguém informou, foi informado do Banco do Flamengo, uma informação exterior do campo, que é normal numa partida de futebol. Estão dizendo, se for comprovado. Não tem como comprovar, mas existe sim informação dos repórteres que ficam em volta do campo, principalmente de televisão, ficam próximo ao quarto árbitro, aos assistentes, quando é possível. Eles passam sim essa informação e passaram essa informação para o Banco do Flamengo, que reagiu indo para cima do Sandro Meirahit, que aí em diante ele perde totalmente o protocolo de arbitragem, levar o assistente para o meio do campo, ele e o Van Gassen, que era assistente número 2, os 3 experientes de Copa do Mundo, e lá longe de todo mundo do campo, olha aí, esse estava impedido, não estava, eu dei gol, então é gol e acabou, vamos para lá. Não, recebeu a informação, ficou tentando de alguém que desse uma informação correta no meio da confusão, deve ter recebido essa informação de alguém de confiança no meio do e anulou o gol. Aí você me pergunta, eles acertaram? Acertaram. Né? A maioria das imagens mostram os jogadores, os 2 impedidos. Então, o procedimento, o protocolo para todo árbitro, iniciante ou para a Copa do Mundo, primeiro passo é retirar o assistente e levar para o meio do campo para receber informação e decidir. Não ocorreu isso, o erro foi inicial.
totalmente se equivocou, um árbitro totalmente experiente, ele deixa o Emerson perdido no lance, e infelizmente o protocolo, a forma de que foi feita, trouxe a ilegabilidade do lance para todos que estão assistindo, apesar de terem acertado o lance. Então fica aí um erro de protocolo, de procedimento. Houve um erro de procedimento e protocolo da arbitragem para a resolução do lance, que seria simples, né? Retirar o assistente do tumulto e os 3 para o meio do campo, olha, aconteceu isso, gol, não gol, e acabou. Receberam a informação, ficou perdido na situação e ocorreu tudo o que ocorreu. Infelizmente, eles denegriram essa rodada e talvez até interfiram lá na frente se ocorrer uma mudança no campeão brasileiro desse ano, o Rodney. Pois é, uma coisa que chamou a atenção também foi o fato da súmula ter demorado muito para sair. Na tua opinião, você acha que de repente essa súmula foi discutida entre o árbitro, a comissão de arbitragem antes de ser publicada, ou realmente foi alguma coisa, uma questão técnica aí que a CBF realmente atrasou a publicação desse documento? Não, com certeza eles devem ter conversado. O árbitro tem até 24 horas depois da partida para enviar para a CBF. Eu não tenho pressa de fazer o relatório. Agora, o que me chama a atenção no relatório, um árbitro de totalmente... E olha que eu digo que é um árbitro de índole 100%, os 3. Eu ponho a minha mão, o fogo, minha alma por eles, porque eu trabalhei com os 3 e conheço os 3. Um erro de protocolo mesmo. Foi um dia infeliz da arbitragem do Sandro Meirahit, não do Emerson, do Sandro Meirahit, mas para ser exatamente. O que houve no relatório dizendo que nada ocorreu de anormal, sendo que na partida ficou paralisada 13 minutos, foi um equívoco do Sandro Meirahit não relatar o ocorrido no relatório de arbitragem. Deve ser punido tanto pelo coronel como na parte técnica, né, judicial, né, jurídica da parte de arbitragem. O Fluminense está falando em tentar anular esse jogo. Pode esquecer, né? Isso aí, eu acho que realmente está totalmente fora de questão, até porque também a súmula não indica nada, né? Então, realmente não teremos aí a mudança que os dirigentes do Flu tanto querem. Embora, coloca aqui uma questão. Em se tratando do Fluminense, tudo pode acontecer, né? Se tratando do Fluminense, né? A gente já viu ele subir de 2, 3 divisões de uma vez só, mas é impossível. É impossível a anulação da partida, a não ser que o Sandro Meirahit viesse a público ou relatasse na súmula um erro de direito, assumindo totalmente o erro cometido. O que não ocorreu, e também do Coronel Marinho, dizendo aqui nas suas pronúncias, né, que o Emerson foi totalmente correto na sua marcação, que manteve, que a decisão foi do Sandro. Logicamente, como presidente, se eu fosse também da comissão, ia dizer que um árbitro errou ou se equivocou. Eu sei que internamente ele deve conversar e fatalmente o Sandro Meirahit aí vai ficar fora 1 ou 2 rodadas até apagar o fogo um pouco e deve retornar nas fases finais aí nas últimas rodadas. Pois é, o primeiro pepino aí do Coronel Marinho após ele assumir a comissão de arbitragem. Coronado, você já tem aí a escala para o final de semana? O que você pode passar para a gente? Rodney, essa rodada, a 31ª rodada, nós teremos Internacional e Flamengo, o Wilton de Pereira Sampaio, de Goiás, FIFA, um árbitro experiente, um jogo dificílimo, o Inter para cair e o Flamengo buscando a liderança. Depois teremos Botafogo e Atlético Mineiro, Wagner Hillway, grande árbitro, um árbitro que está apitando pelo Rio de Janeiro agora, foi contratado, trabalhou no Campeonato Carioca e agora está atuando esse ano, e morando também no Rio de Janeiro. Um bom árbitro, um árbitro de preparo físico, muito bom árbitro que deve fazer uma grande partida. Vamos agora, esse jogo, Figueirense e Palmeiras, é um jogo muito difícil. Quem apita, quem é o árbitro principal, Igor Júnior Benevenuto, de Minas Gerais, aspirante à FIFA. É um árbitro novo, aspirante à FIFA. Vamos aguardar. Não tenho muitas boas informações desse árbitro. Espero que ele tenha uma boa atuação num jogo bem difícil. Cruzeiro e Chapecoense, um árbitro paulista, Luiz Flávio de Oliveira. Tranquilidade, é um jogo da tabela mediana. O Chapecoense ainda brigando, mas o Cruzeiro já se equilibrou durante o campeonato. Próximo jogo, Atlético Paranaense e Curitiba. Bruno Abreu de Araújo, Rio de Janeiro, aspirante FIFA, um árbitro já experiente, conhecido, bastante na Série B e rodado. Corinthians e América Mineiro, Dilson Fernando Freitas da Silva, do Pará, também vem sido escalado direto, que tem aí uma fase boa, vamos esperar que faça uma boa partida. Corinthians buscando tentar chegar no G6 e o América praticamente rebaixado. Próximo jogo, Ponte Preta e Santa Cruz, Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais, FIFA, um árbitro espalhafatoso, mas um árbitro tecnicamente apita muito bem. Santos e Grêmio, um jogo difícil, o Pablo dos Santos Alves, da Paraíba, um árbitro muito experiente do quadro especial, ele é carioca, está apitando agora pela Paraíba, vai fazer um jogo muito bom. Oi. Pode seguir.
Seguimos com o Sport Vitória, André Luiz de Freitas Castro de Goiás, árbitro do quadro especial, um jogo na média da tabela, um jogo tranquilo, deve fazer uma boa arbitragem. Fluminense e São Paulo, aí sim, aí é um jogo difícil. Nelson Nogueira Dias de Pernambuco vai pegar um jogo muito difícil. O Nielson, major do Batalhão de Choque de Pernambuco, grande amigo, um jogo dificílimo. Fluminense e São Paulo, Fluminense aí vem com essa doença de reclamar de arbitragem, o São Paulo buscando escapar do rebaixamento. Um árbitro de Pernambuco, quadro especial, muito bom árbitro, um árbitro das antigas, e ele é major do Batalhão de Choque. É isso, Rodney, vamos ficar de olho. O que fica triste nessa rodada foi a atuação e as decisões, né, do jogo do Flamengo e Fluminense, que deixam aí aberto, entre aspas, as credibilidade, né, do campeonato, mas foi um erro de protocolo, apesar de terem acertado o lance. Rodney. Pois é, e a gente vai ficar de olho aqui então nessa rodada do final de semana e segunda-feira voltamos então com o Papo de Arbitragem. Obrigado, Coronado. Obrigado, Rodney, obrigado a todos os ouvintes e vamos esperar que a arbitragem tenha um bom sucesso nesse fim de semana e façam boas arbitragens. Um abraço a todos.